Nosso entrevistado de hoje no Momento Lead é o André Caldeira. O André é CEO do Grupo Pro e foi a pessoa que trouxe o Lead para o Paraná há 10 anos. André, você teve essa iniciativa de trazer o Lead para o Paraná. Como que é para você analisar o momento de mercado, o cenário econômico há 10 anos e ver essa comparação com o cenário atual e os momentos diferentes do Lead aqui no estado? Obrigado pelo convite, Elô. Um prazer enorme estar aqui. É incrível como o tempo passa rápido nesses 10 anos. De fato, eu fui o primeiro presidente aqui do Lead Paraná. A gente fez o startup do Lead em 2012. E de lá para cá, eu vejo que a necessidade de troca de experiências entre os empresários, o networking para a geração de negócios, ele só aumentou. Então, o Lead ele tem uma importância cada vez maior justamente pelas necessidades do empresariado, seja o executivo que está à frente de um negócio, seja o acionista de um negócio, nas mais diferentes perspectivas. Se a gente olha para o Estado, o agronegócio segue tendo a sua importância histórica, mas certamente outros segmentos, como por exemplo tecnologia e serviços, vêm despontando com uma força crescente, trazendo então novas oportunidades não só para o Estado, mas também para o Lead. Naquela época devia ter a mesma necessidade de contratação, mas hoje acho que uma necessidade ainda maior de retenção, trazendo a conversa aqui para o teu negócio. Como que você vê hoje as principais dores dos empresários para reter e para contratar talentos? Sabe que a pandemia, ela trouxe, na verdade, uma dor e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o empresário. Porque a grande dor é encontrar o talento certo para o lugar certo. E, junto com isso, vem a oportunidade de se engajar os talentos. Então, nós temos duas empresas aqui no nosso Grupo Pro voltadas para o recrutamento. A Propósito, voltada para a alta gestão, e a Ágil Recrutamento, voltada para a média gestão. E a dinâmica das duas empresas ela é muito similar no sentido de a gente ver uma parte de empresas em segmentos que estão, de fato, crescendo muito, apesar da pandemia ou por conta da pandemia, e outros que precisam de uma gestão de eficiência, ou seja, de alguma forma proteger as margens do negócio e proteger o caixa das suas organizações. Então, quando a gente traz isso tudo para a lente de negócios, é muito importante entender se a empresa tem os talentos certos para o momento atual, porque não necessariamente os talentos de chegar ontem, no seu objetivo. São os talentos certos para hoje, que talvez não sejam os de amanhã. E para isso é muito importante ter um olhar de nutrir pessoas, pensando no desenvolvimento delas, as pessoas que já estão dentro da empresa, mas também olhar para o mercado e fazer um comparativo pensando naquilo que vai trazer melhores resultados. Eu acho que quando a gente fala em apagão de talentos, a gente vê muitas pessoas, de fato, em transição de carreira, mas, ao mesmo tempo, empresas com muitas oportunidades. Então, eu acho que, de um lado, tem um desafio para os profissionais de estarem num processo de capacitação contínua, ou seja, é um aprendizado constante. E a pandemia nos ensinou a todos, né, a importância disso. E se adaptar também. Exatamente. Essa adaptabilidade. E o outro lado, que é o das empresas de entenderem que o mercado está em movimento e que, se elas não cuidarem dos bons talentos que têm, elas correm o risco de perder. Porque o mercado, de fato, de bons profissionais é menor do que o número de cadeiras. Então, os bons talentos são sempre disputados. O que é mais importante hoje na contratação, as soft skills ou as hard skills? Eu sempre digo que a gente contrata pelas hard skills, que são as habilidades técnicas, mas ou a gente evolui ou descarrilha pelas soft skills, que são as comportamentais. Então, o jeito de se olhar para talentos nas organizações é como se fossem 3 lentes consecutivas. A primeira é a técnica. Se a pessoa não tem um conjunto de habilidades técnicas, ela não vai ser considerada para uma posição. Se ela já estiver dentro da empresa pensando numa promoção, ou então uma empresa que está tentando trazer um talento de fora. A segunda lente é a lente comportamental, que é crucial para ver como essa pessoa vai interagir com outras pessoas, seja numa posição de liderança, seja integrando um time, seja influenciando um ambiente organizacional. E a terceira é a cultural. Como uma pessoa se encaixa na cultura daquele ambiente, daquela organização, porque às vezes você tem pessoas que têm o técnico, não têm o comportamental, ou tem o técnico, tem o comportamental, mas falta o fit cultural. E se a gente pensa no volume de transformações que os negócios estão vivendo, pandemia como um exemplo, trabalho remoto como outro,
globalização no sentido de hoje, a briga por talento você está disputando com empresas, inclusive, inteiro, fora né? do Brasil, né? Você tem que levar em consideração esses 3 aspectos, seja para atrair os talentos certos, seja para engajar, para reter os talentos que estão com você. Lembrando que as organizações são feitas de tempos e movimentos, então são ciclos. Se cada um de nós, como seres humanos, como profissionais, a gente tem ciclos distintos nas nossas carreiras, assim como as empresas. Então, é o trabalho da área de gente e gestão fazer uma avaliação adequada para entender o tipo de talento que a organização precisa, pensando no momento que ela está. Exemplos. Eu vou implantar um ERP, ou então eu estou num projeto de integração de uma outra empresa, alguma coisa estratégica que mude a dinâmica da organização, você vai precisar de um tipo de talento específico. Eu estou num momento de profundo crescimento. Será que eu tenho as pessoas certas que eu possa promover dentro da minha estrutura? Será que eu tenho pessoas com potencial para deslocar para uma outra área ou então para poder promovê-las? Então, tudo isso só é possível se a empresa tem clareza sobre o grau de maturidade dos seus talentos e sobre as oportunidades que ela tem dentro da estrutura. As pessoas são o coração da empresa. Mas sempre levando em consideração o tema das habilidades técnicas, mais as comportamentais, mais o fit cultural. Obrigada, André. Conversei com o André Caldeira, CEO do Grupo Pro, e na próxima semana nós teremos mais um filiado convidado aqui no Momento Lead. Até lá!